Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, 6 de janeiro, estamos iniciando conversa com analista sobre café. Cumprimento já meu colega de Safras e Mercado, consultor Gil Barabachi. Tudo bem, Gil? Feliz ano novo, primeira sexta-feira de 2023, Gil. Tamo junto, mais um ano. Mais um ano, Alessandro. Tamo junto. Feliz 2023 para você e para todos. Eu acho que até hoje ainda dá para dar feliz ano novo, É, depois para, né? Depois a gente segue o exatamente. baile, continua, vamos em frente, Senão a gente né? fica até março dando feliz ano novo. Isso aí. Bom, digo a você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações, entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras. Ao longo dessa nossa conversa, você vai conhecer um pouquinho da plataforma e tem todas as informações lá para o agronegócio. Gil, a gente começou no mercado de café um 2023 de queda nas cotações. A gente tinha no final do ano passado, acho que tu já vai compartilhar a tela para a gente da plataforma. A gente tinha no final do ano passado a Bolsa de Nova York no contrato março, que aí está. Parecia que estava buscando se equilibrar acima da faixa de US$ 1,70 por libra-peso para o café arábica e desceu a ladeira nesse começo de 2023. Nesse momento que a gente está conversando, a gente tem a bolsa para o contrato março, trabalhando, inclusive tendo rompido essa importante linha de US$ 1,60 por libra-peso, né? Agora, inclusive agora o mercado está recuperando um pouco de terreno, Recuperou está um pouquinho. trabalhando no contrato março a 161,75, mas chegou a romper, trabalhou na mínima a 157,15 já na manhã desta sexta-feira. Gil, o que temos aí de elementos para esse movimento negativo do começo do ano? Olha, Alessandro, basicamente a gente está no meio de uma volatilidade financeira, né? Então, você teve ali fatores como dólar, como China, e principalmente petróleo, China, que ajudaram no primeiro momento, né? Então, você teve um movimento de correção técnica, rompimento de algumas linhas, essa linha de 170 é uma linha importante, rompimento, isso deu um fôlego de alta. Mas só que falta sustentação, é um movimento de curto prazo, ligado muito à questão financeira, que é incerta nessa transição de ano. E daí depois devolveu tudo isso, né? Petróleo caiu, você tem algumas incertezas em relação à China por conta do aumento de casos de Covid, né? Então, tudo isso mexe com o mercado financeiro nesse início de ano e traz aí, derrubou. Tem um fator interno também que pesa, que é essa questão do dólar, né? Essa escalada do dólar, né? Nessa troca de governo e essa incerteza com o governo novo que entra, né? Isso também, de certa forma, colabora com a alta, colabora com a baixa do café lá em Nova York, né? O dólar sobe, você tem o café, o Brasil é um terço da produção mundial de café, então notícias aqui do Brasil têm um impacto lá em Nova York e, digamos, quando você tem uma valorização do dólar, isso leva um estímulo à exportação, e daí você tem um efeito contrário em relação ao preço, e daí você vê esse movimento também, em parte, pegando um pouco nessa questão da alta do dólar em relação ao real aqui. Então, o que a gente viu é muito de financeiro. Você viu que eu falei petróleo, você viu que eu falei questão da China, flexibilização, aumento de casos de Covid, você viu que eu falou de dólar, essa alta e baixa do dólar, traz essa volatilidade que a gente está vendo lá em Nova York. Gil, e no fundamento também tem, né, a questão de que, por enquanto, a gente tem um clima que vai sendo favorável para a safra 2023 do Brasil, né? Agora é um período importantíssimo aí da granação, né, da formação mesmo dos grãos, e precisa de boa umidade, e é isso que está sendo previsto para as regiões produtoras do Brasil ao longo de janeiro, pelo menos por enquanto, né, Gil? Sim, sim. Basicamente, a gente vem desde outubro para cá, a gente vem com o sinal climático, um sinal climático favorável para as lavouras, né? Tanto é que daí vieram as floradas, depois a pós-florada e tudo, é um cenário climático favorável e isso também serve como um fator limitante às investidas de alta. Então, o mercado, como você não tem uma novidade fundamental, basicamente ele está consolidando esse tombo que a gente vê claramente no gráfico aqui, esse tombo nos preços internacionais por conta dessa percepção, desse sentimento mais favorável em relação à safra do Brasil desse ano,
o clima continua favorável, então você tira essa variável que poderia trazer aí alguma sustentação, uma investida de alta, né? Então fica muito limitado a questão financeira que a gente viu anteriormente. E, como você falou, o desenho para esse início de janeiro é um desenho de chuvas para as regiões de café, o que é favorável à formação de grão, e é um fator que limita essas investidas de alta. Então, a gente vê claramente que o café tem dificuldade de sustentar acima de algumas linhas, como a linha de 170 centavos, né? Por conta disso, ele vai, avança, mas ele não tem força para se sustentar e depois ele acaba devolvendo os ganhos, se consolidando ali nessa linha lateral que a gente vem observando aí desde o final do ano passado. Tio, tem uma coisa interessante aí no gráfico que tu montou, que é a parte inferior ali a gente tem diferença com o contrato setembro, né? KCU 3, ali, o contrato setembro de 2023. Na parte superior, o contrato março, na parte de baixo, o contrato setembro de 2023. E a gente vê que, principalmente ali nos meses agosto, setembro e ainda mais em outubro, né? Havia uma grande diferença de preço entre o contrato setembro e o contrato março, né? E agora a gente vê que ficou próximo, bem mais próximo um contrato do outro em relação ao preço, né? Isso foi bastante debatido no mercado nos últimos tempos. Eu queria que tu fizesse um comentário aí para nós, o que mudou, o que levou aquela diferença tão grande que a gente viu em outubro e o que levou agora o mercado estar um pouco mais equilibrado nessas duas posições aí, sendo que setembro reflete a safra nova já 2023, Gil. Sim, foi justamente uma mudança de visão. Até setembro, outubro, ainda prevalecia muito a ideia da safra 2022 do Brasil. Então, quer dizer, você tinha o quê? Um preço, o contrato spot, o contrato mais curto, o vencimento mais curto valorizado, porque teve uma frustração na safra do Brasil do ano passado. E os contratos mais distantes, eles carregavam o quê? Uma linha mais negativa diante de uma expectativa de potencial de safra maior no Brasil nesse ano de 2023. Então ele vinha com esse spread negativo e essa diferença era uma diferença alta. Ela chegou em alguns momentos acima de 22 centavos a favor do contrato mais curto, né? Então você tinha 22 centavos de diferença, né? Então ele estava bem, os contratos mais próximos muito valorizados em relação aos contratos mais distantes. O que aconteceu a partir de outubro? Com a florada, né, com as chuvas, as floradas, a visão do mercado ele saiu de 22 e começou de uma forma muito rápida a olhar para 23. E 23, dentro desse cenário climático positivo e do visual das floradas, ele inverteu e daí aproximou, mas só que aproximou para baixo, o que explica o tombo nos preços e essa aproximação. Hoje você tem o contrato de março a 160, 75 que está ali, e o contrato de setembro a 161, então está muito próximo, né? Então não tem aquela diferença, aquele degrau alto, ele fletou, ele se aproximou, né? E justamente se alinhando dentro dessa expectativa de uma safra cheia no Brasil esse ano. Então, quer dizer, esse é o movimento que a gente está observando. E hoje, o que pesa em Nova York, principalmente, é essa questão fundamentalmente, é a próxima safra brasileira. No curto prazo, a volatilidade é dada pelo financeiro, mas o direcional do mercado é o tamanho da próxima safra brasileira, né? E como você falou, o quadro climático ainda segue favorável com essas chuvas previstas para janeiro, né? Viu? Vou dar um pitaco meu aqui, um pouquinho mais otimista, para não dizer que, não digo otimista, mas pelo menos um alento. Me parece que esse movimento dessa sexta-feira, com o mercado mantendo essa linha aí de US$ 1,60, né, depois ele chegou a romper, mas depois recuperou, mostrando que talvez seja um patamar realmente de suporte que, além disso, já foge do que o mercado entende como fundamental, né? Não sei se é isso que tu vê. E também olhando Sim. para o gráfico de Nova York ali para março, a gente vê que desde meados ali de novembro, né, o mercado depois de ter descido em outubro bastante, criou ali uma faixa ali que está trabalhando, inclusive ali com fundos como os analistas, como você gosta de falar, com fundos e topos ascendentes, né? É. Então talvez seja uma linha que o mercado vai ter mais dificuldade de romper para baixo, né, Gil?
Sim, sim, com certeza, Alessandro. Isso fica claro também, né? Que o mercado ele está consolidando, ou seja, quer dizer, o que ele já viu, ele já precificou, e ele está dizendo mais uma outra coisa. Em um certo momento eu precifiquei exageradamente, que é esse fundo e depois essa recuperação. Quando ele foi no 150, eu disse, não, eu acho que eu exagerei um pouco. Daí ele voltou para a linha do 160. Hoje está essa briga, nesse começo entre 160 e 170 é essa briga. Mas do que ele foi, né, ali em novembro, né, comecinho de dezembro, para agora houve uma melhora no preço, isso serve de alento, né, em termos gráficos, que o mercado está procurando o fundo dele. A dificuldade dele é o quê? Recuperar espaço perdido maior. Por conta do quê? Porque precisa aí de um impulso fundamental. Né? Além do financeiro, ele precisa de um impulso fundamental. Então, isso explica esse desenho de fundo, mas com essa dificuldade de ir muito além dos 170 centavos. Mas concordo contigo. Esse serve de alento, sim. Ele desenhou um fundo, né? E agora o que ele espera? Espera novidades em relação à safra de 2023, que deve aparecer nesses primeiros meses, janeiro, fevereiro, março, deve aparecer aí novidades, alguns números novos, privados, oficiais, que podem servir ali para se desenhar esse cenário produtivo para 2023 e pode servir de norte aí para o direcional de preços aí de um fôlego um pouquinho mais longo, né? Mas concordo contigo, o mercado ele desenhou o fundo, quer dizer, o que ele já viu, ele já precificou, agora tem que confirmar isso ou não, né? Então, primeiro ele está dizendo que exagerou, é essa linha positiva aí, isso aí serve de alento, sim, sem dúvida nenhuma. Beleza, Gil, para a gente encaminhar o fim do nosso bate-papo aqui, falando um pouquinho de mercado interno, mercado físico ao produtor, a gente vê que no Brasil, nesse começo de ano, Nova York teve essa queda aí, né? Mas no Brasil, o mercado para os arábicas aí de melhor qualidade está brigando para se manter na faixa de R$ 1.000 a saca, né? E temos, se em Nova York a alta do dólar pesa sobre os preços, internamente a alta da moeda americana sustenta os preços em reais no Brasil. Então a gente tem esse mercado assim, mas e também sinalizando um movimento mais retraído aí dos produtores, né, Gil? Agora entra aquele período mais de entre safra mesmo, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que esses dois fatores explicam esse descolamento do preço interno em relação à realidade externa. É característico de entre-safra, e nós estamos na entre-safra, e isso aí fica ainda mais evidente no ano que você tem menos café, que nem você teve esse ano, principalmente menos café arábica, então isso aí tende a reforçar esse movimento, né? Então, quer dizer, dois fatores, entre-safra e a questão de pouca disponibilidade física, e outro fator que, no caso, o mercado físico interno está pegando carona é nesse dólar mais alto. Né, que daí na conversão em reais você coloca mais reais por dólar vendido. Né? Você tem um efeito negativo lá fora, mas você tem um efeito positivo em relação ao mercado interno. Né? Então, o que está prevalecendo, justamente, além da questão cambial, é essa questão de entre-safra e de pouca disponibilidade física, e esse início de ano mais moroso, diante de toda a incerteza que a gente está vendo aí financeira, produtiva, enfim, é um começo de ano que o produtor está olhando com certa cautela o que está acontecendo, e isso está se refletindo em termos de postura também. Muito bom, Gil. Muito obrigado, viu, por esse bate-papo aí, o primeiro nosso Conversa com Analista sobre Café de 2023, de muitos que virão. Gil, um excelente final de semana para ti aí. Obrigado, hein? Eu que agradeço, Alessandro. Um excelente final de semana para você, um excelente final de semana para todos e continuamos aí conversando nesse ano de 2023 aí sobre o mercado de café. Que bom. Bom final de semana a todos. Obrigado.